É uma honra você chegar nesse estágio de poder servir a Deus, poder dizer para as pessoas: eu sou um servo do Deus Altíssimo, eu sou um representante de Deus aqui na terra, né? É uma honra muito grande, mas por isso mesmo que essa decisão ela é muito séria, tem que ser tomada com muita personalidade, com muita vontade, porque você vai entrar no mundo espiritual e você vai sofrer pressão de todo lado, não? Pressão das pessoas, pressão da família, pressão de demônios, entendeu? Mas não se esqueça que quem te chamou é Deus, você está fazendo uma aliança com Deus, e aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você colocar os teus olhos, Deus estará contigo, se você reconhecer. Porque tem pessoas que, apesar de ter a unção de Deus, apesar de Deus fazer aliança com elas, Deus faz a primeira aliança com a gente quando dá uma Bíblia para a gente, Deus faz uma segunda aliança com a gente quando Deus leva a gente às águas e nos batiza, né? E assim Deus vai fazendo aliança com a gente, mas a gente é rebelde. Nós somos rebeldes, todos nós somos rebeldes, irmãos, todos nós. Então, por isso que tem essas etapas, para ir diminuindo a nossa rebeldia. A gente vai morrer com 120 anos, ainda com alguma rebeldia ainda para ser tratada, e com certeza, se você morrer como servo de Deus, lá no dia do julgamento, Deus vai fazer o impossível, entendeu? Vai consertar a gente no impossível, né? Aquilo que a gente não deu conta, mas Deus nos chama para lutar, irmãos. Deus nos chama para lutar, para sermos guerreiros, entendeu? Então, para mim é uma honra, um privilégio poder estar aqui fazendo essa unção. Jamais imaginei que um dia eu, o Suri, estaria no altar e ministrando como sacerdote do Senhor essa unção, até porque há muitos anos atrás mesmo, eu ainda era meio crente só. Deus me acordou 1h da manhã e Deus mandou eu ler 1 Pedro 2,5, e Deus me chamou para ser sacerdote. E eu não entendi muito bem isso, porque a gente fala pastor, tem sacerdote, né? E até hoje estou interpretando essa questão do sacerdócio, né? Que o sacerdócio, você faz casamento, você unge as pessoas, é uma série de coisas, né? Você tem uma ligação com Deus muito grande, e dependendo se você se dedicar, né? Se você aceitar a aliança com Deus. E para mim é um grande privilégio, apesar de Deus ter me chamado, de eu ter ouvido a voz de Deus, foi uma coisa muito sobrenatural na minha vida. Eu demorei ainda anos para começar a minha conversão. A gente é terrível, né, irmãos? Por isso que eu não cobro das pessoas aqui. Eu prego, eu sou apenas um pregador, porque eu sei de onde que eu saí. E eu sei o tanto que eu demorei para virar mais ou menos gente, para melhorar um pouco, entendeu? E é muito difícil, a gente luta contra o gênio da gente, a gente luta contra a cultura errada que é colocada na nossa cabeça, não é? Nós éramos uma folha em branco quando éramos criancinha, vieram contaminando a gente de tudo quanto é forma, estragando a gente, né? E quando Deus entra na nossa vida, a gente tem muita dificuldade de converter, né? De nos convertermos. Então, eu ainda estou nesse processo de conversão, processo de cura. Quero agradecer ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, por essa oportunidade. E quero ler uma palavra, irmãos, que se encontra no livro de Números, no capítulo 30, no versículo 2, que diz a palavra do Senhor assim: quando o homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação,
não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Ou seja, vocês vão fazer aqui hoje um voto com Deus, uma aliança com Deus. É um casamento com Deus. Então, não se esqueça. A responsabilidade é grande. Deuteronômio capítulo 23, versículo 21 diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando pela tua boca. Então, está vendo, irmãos? Vocês são livres para não votar, para não aceitar o casamento, se você achar que não está preparado, que não é o seu momento. Entendeu? Eu, como servo do Senhor, estou te chamando hoje, mas você pode não estar preparado, mas Deus está te alertando aqui. Você não é obrigado a fazer o voto, mas se você fizer, você vai ter que cumprir esse voto. Tem essa história de crente caído não, irmão. O negócio de crente caído é que a pessoa nunca foi crente, não se firmou na palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, diz a palavra do Senhor assim: quando a teu Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Então, irmãos, a responsabilidade é muito grande. Vocês vão levar o nome de Deus aonde vocês forem. Aonde vocês forem. Então, sempre lembre, um dia Deus me levou no altar e eu fiz uma aliança com Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, diz a palavra do Senhor aqui: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. O apóstolo Paulo era presbítero também. E testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por tua ganância, nem de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. Por isso que eu sou contra as doutrinas que as igrejas impõem. Nessa igreja que não tem doutrina nenhuma. A nossa regra de vida aqui, de relacionamento com Deus, são os 66 livros da Bíblia, os 31.105 versículos. Fora isso, cada um é livre para fazer o que quiser da sua vida. E que tem que servir a Deus de coração puro, de livre e espontânea vontade. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então aqui Deus está chamando a atenção para as pessoas da igreja que tem que dar valor àquele que aceitou fazer a obra de Deus. Livro de Tito, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Veja bem que o apóstolo Paulo, ele começa a mandar o pessoal a ungirem presbíteros nas cidades, né? Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes,
porque é necessário que o presbítero, o bispo, seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hostilidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra de Deus, a Bíblia, né? Que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Ou seja, você vai ter que contradizer os outros com a Bíblia, com a palavra de Deus. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém doente entre vós? Chamem os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Veja bem que o presbítero tem esse poder dado por Deus naquele momento para curar a pessoa de qualquer enfermidade, para até perdoar os pecados de uma pessoa. Entendeu, irmãos? É muito importante. Eu quero chamar o irmão e a irmã aqui para ajoelhar a palavra de Deus. Vocês receberam esse chamado de Deus. Eu aqui sou apenas um servo de Deus. Estamos aqui perante a igreja. Eu pergunto para vocês: vocês aceitam essa aliança com Deus? Aceitam esse casamento com Deus? O irmão Paulo, você aceita? Aceito. Irmã Mônica, você aceita? Sim, aceito. Então, eu agora, como servo do Deus Altíssimo, eu vou derramar esse óleo aqui ungido sobre a cabeça de vocês, para que vocês recebam essa unção do céu, vinda das mãos de Deus para vocês. A partir de hoje, Deus andará com vocês. Irmãos, queria que vocês concordassem com essa oração. Nós vamos orar por eles aqui. A palavra do Senhor diz que tudo que nós concordarmos aqui na terra, Deus vai concordar lá no céu. E eu quero levantar minhas mãos sobre os teus filhos, pedir que a mão do Senhor possa estar sobre eles. Senhor, nós sabemos que eles são fracos como nós, que sem a ajuda do Senhor, que nas horas de tribulação, de dificuldade, nas horas da tentação, das perseguições, eles vão fraquejar, Senhor. Por isso, humildemente, nós estendemos a mão sobre a vida deles, sobre a família deles, sobre o trabalho deles, sobre o ministério, Senhor Jesus, e pedimos que o Senhor abençoe eles, que o fogo do Senhor venha do teu altar e possa tocar neles, Senhor, tocar na boca, tocar no coração, tocar no pensamento, dar um pensamento novo, um sentimento novo, colocar o fogo do Senhor nos olhos deles, que eles possam ser instrumento do Senhor para salvar vidas, para transformar a vida das pessoas. Em teu nome, Jesus Cristo, eu estou ungindo teus filhos e abençoando eles como sacerdote do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.